Olá pessoal, tudo bem pessoal? Vamos esperar o pessoalzinho entrar. Vamos lá, deixa eu já arrumar aqui. Vamos lá pessoal, o pessoal vai entrando aí, vamos dando um ok para ver se o áudio tá bom. Vamos lá pessoal. Boa noite, Rafa. Tá tudo bem aí? Como é que tá o áudio, Anila? Tá tudo bem? A imagem? A Lu, oi Lu, grande abraço. Vamos lá, hein, pessoal. Hoje a nossa live tá muito legal. Doutora Bruna Mello. Vou esperar o pessoal entrar para mim falar um pouquinho da doutora Bruna, uma pessoa que a gente conhece aqui de casa, conhece ela há bastante tempo, que a Clarice era paciente dela. Uma pessoa sensacional, viu? Obrigado, Rafa. Obrigado. Som e imagem ok. Aí o pessoal que está entrando já vai aqui no aviãozinho e compartilha essa live para o máximo de pessoas possível, tá? Para a gente poder, quanto mais gente assistindo, mais gente falando sobre o tema, é bom para a gente, né? Humanização da medicina na paralisia cerebral. Olha que tema legal. Vamos lá, gente. Vamos esperar mais um pouquinho, tá? O pessoal entrar, vamos esperar mais um minutinho. E a gente já chama a doutora para bater esse papo. Não tem nada programado, a gente tem algumas perguntas aqui. Na realidade, as perguntas que o pessoal fez no canal não são perguntas pertinentes ao tema, tá? Mas no decorrer aí da live a gente vai respondendo, a doutora vai respondendo, se sentir à vontade para responder, eu acho que vai ser legal, tá bom? Vamos lá? Isso aí, pessoal, vamos entrando. Olha o pessoal entrando, que legal. Vamos lá, vamos chamar a doutora. Olá, Tudo bem, doutora? Boa noite. boa noite, tudo bem e você? Tô bem, graças a Deus. Muito obrigado, viu? Imagina, que bom que deu certo, né? Apesar das intercorrências aí, né? Não sei se Clarice quis deixar a gente meio preocupado, né? Um pouquinho de Nossa, emoção é sempre bom. o pessoal que não sabe, a gente tava agendado essa live, né? Foi o final do ano passado, se eu não me engano. Aí acabou acontecendo todo aquele problema com a Clarice, ela teve que ficar internada, enfim, várias internações, né? Mas agora tudo Uhum. bem, a Clarice está em casa, tá tudo bem, graças a Deus. Agora dá para voltar com as lives. Ah, tá ótimo agora. Eu até perdi meio jeito de falar, enfim, mas a gente vai dando jeito. Mas o que você falou, acho que é bem pertinente que, assim, na verdade, a ideia não é ter um script, alguma coisa programada, perguntas e respostas, não é bem uma entrevista, né? A ideia é a gente conversar sobre isso e, bom, sei lá, eu falo muito, então se deixar eu já começo a falar e vai, né? Doutora, fique à vontade, viu? Mas Então, esse tema é bom porque, assim, a gente que trabalha na área da saúde, que nem eu sou enfermeiro, né, tô ali na linha uhum. de frente trabalhando, meu, esse tema é essencial, até mesmo o pessoal, né, que tem filho, né, com alguma deficiência e vai até o pronto-socorro, ou vai no médico, enfim, meu, esse assunto é muito bom. E sabe o que eu acho legal? Que, assim, bom, em primeiro lugar, obrigada pelo convite, obrigada pelas suas palavras sempre tão carinhosas. Essa família é muito especial, muito mesmo. E eu fico muito feliz de falar desse assunto. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa entender é que humanização é um assunto que não serve só para medicina, né? E aí, hoje especificamente, aconteceu. Eu estava falando de um assunto no meu Instagram. E, bom, primeiro que você é enfermeiro, que você sabe que não é só o médico, o atendimento não é o médico que tem que ser Não, humanizado, né? É o atendimento da equipe inteira, porque não faz o menor sentido você entrar dentro de um consultório médico e esse atendimento ser humanizado se todo o resto, da entrada no lugar onde você está, do porteiro até
até a hora que você sai na recepção, se isso não tiver todo mundo alinhado e falando a mesma língua, né? Não faz o menor sentido. Essa é a Sim. verdade. E na verdade, assim, uma outra coisa que eu penso, eu não sei se tá muito escuro, enfim, eu acho que não, né? Aqui tá bom, Dá aqui pra tá bom. ver. Tá. Uma outra coisa que eu penso é que, assim, hoje, por um acaso, surgiu um assunto no meu Instagram falando sobre o que que você faria se você visse, por exemplo, alguém com alguma dificuldade, ou, sei lá, eu trato muito o caso de assimetria craniana, né? E a pergunta foi, se a sua amiga tivesse um filho que você notasse alguma coisa diferente, você falaria alguma coisa? E aí eu acho que a gente pode começar, e assim, eu pensei tanto nesse assunto hoje, tanto no que a gente, assim, no que a gente já viveu, no que você vive, eu tenho certeza que você vive muito isso. E nossa, como eu tiro o chapéu para vocês, assim, sabe? Como eu respeito isso. E eu acho que é tão pertinente a gente falar, porque eu acho que a gente vivenciou algumas situações, até com a Clarice, até nessa troca que vai assim muito contra um pouco do que eu penso e graças a Deus assim que hoje eu posso falar sobre isso de uma forma um pouco diferente, tá? Só porque assim, quando a gente fala de medicina humanizada na paralisia cerebral, eu até estava gravando um vídeo para um outro paciente meu que é super bacana. E aí, sabe o que é legal, Diego? Que assim, eu parei para pensar o quanto vocês, como pais, vocês ouvem cada coisa, assim, que eu não consigo nem me colocar, assim, eu tento, sabe, me colocar no lugar de vocês. E especificamente desse assunto, eu fico pensando o quanto vocês recebem diagnósticos, assim, horrorosos, né, de uma certa forma, de uma forma pior ainda, né, sentenciando as pessoas e eu fico imaginando o quão difícil é a gente, nós adultos, receber um diagnóstico, tipo, sei lá, tem uma doença, ou parou de andar, ou sofreu um AVC, ou teve uma amputação. Imagina para um pai, para uma mãe, né, receber um diagnóstico do tipo, sua filha tem alguma dificuldade, você ainda tem uma certa comparação, né? Porque assim, como são duas, você acabou comparando, vivendo uma realidade de uma sendo comparada com a outra e foi percebendo isso. Mas eu também lido com pais que têm, de repente, um filho, que vão percebendo ao longo do tempo que tem alguma coisa esquisita, que não tá legal. E aí, eu acho que cai muito. Eu falo duas coisas, né, que são muito, muito importantes. A primeira eu não gosto de problematizar a normalidade, então, aqueles pais que hoje em dia a gente está criando uma geração de pais extremamente ansiosos, extremamente com um olhar de defeito, ou procurando algumas coisas que na verdade não existem. Ao mesmo tempo, a gente não pode normalizar problemas. Então, Uhum. você está vendo que não está legal, você está vendo que não está indo, você está vendo que está diferente, mesmo que você não tenha uma outra filha especificamente para comparar, mas você está vendo que aquilo tá esquisito, né? E aí vocês acabam passando, de repente, dando uma volta imensa para chegar em vários profissionais e vários médicos que ou falam que é normal, espera mais um pouco, não faz nada, ou então já de cara na lata sentencia uma criança, um bebê, a um diagnóstico do tipo, seu filho não vai andar, seu filho não vai fazer isso, seu filho não vai fazer aquilo. E quem somos nós, na verdade, para falar uma coisa dessa, né? Então, assim, e paralisia cerebral é um assunto que, assim, eu amo e eu acho que está cheio de inverdades, de polêmicas e de coisas que, assim, me angustiam no sentido de parece que a gente está tratando tabelas, classificações, diagnóstico, tipo, e quando na verdade a gente está falando de um diagnóstico extremamente amplo, né? E o que a gente quer, né, Diego, eu falo como pessoa mesmo. Eu quero estar errada, né? Eu quero que, de repente, assim, esses pacientes sempre me surpreendam, essas crianças surpreendam, e a gente não pode, assim, quando a gente dá um diagnóstico desse, o que que vai mudar, na verdade? Na verdade,
outra coisa, né? Muda muito para um pai e para uma mãe. A forma com que eles vão receber essa informação, né? Não é justo, dependendo do que a gente for falar, a forma com que a gente fala isso. Então, eu queria até te perguntar como que vocês receberam, porque eu sei que quando a Clarice veio para mim, já tinha uma história de atraso, enfim. Mas como que você chegou nisso? Porque eu acho que é uma dúvida de muitos pais, é uma coisa que eu atendo muito hoje, alguns atrasos, na verdade, por inadequações de ambiente, de demora de estímulo, sabe? De colocar no chão, de entender a importância de algumas coisas, que é muito diferente de um atraso por conta de uma sequela neurológica, né? Então, não sei se você puder compartilhar comigo também essa experiência. Então, é assim, não nem sei se eu já falei em alguma live sobre esse assunto, mas o que acontece? Muita gente sabe que eu trabalhava no SAMU, né? Trabalhei muito tempo no SAMU, então a gente fazia várias remoções dentro do município. E uma dessas remoções, eu nem tinha filho ainda, nem tinha Clarice, não tinha Carmen, enfim, faz bastante tempo. Eu lembro que eu removi uma criança para um hospital e a criança ela tinha hidrocefalia, enfim, tinha vários probleminhas. E o que acontece? O neurologista da unidade, ele falou uma coisa que me marcou muito. Olha que eu nem tinha filho ainda, não tinha filho. Não sei o que a mãe perguntou para ele, mas meu filho vai andar, meu filho vai sentar. Aí ele olhou para ela assim, seu filho não vai fazer nada, você não entendeu? Seu filho vai ficar vegetando, você não está entendendo isso? Mas falando alto no corredor, cheio de gente. Bom, enfim, eu não tinha filho nada, então assim, para mim, né, eu achei muita sacanagem e tal, e fui embora, né? Fiquei chateado, mas, resumindo, quando a Clarice nasceu, tinha a opção de a gente passar com esse médico. Você entendeu? Eu Porque acho que eu até já sei. não vamos falar nomes, mas assim, tinha a Não, opção deixa da eu gente falar. passar com esse médico, né? Aí, o que que eu pensei? Quando falou o nome desse médico, na hora eu falei que não. Mas é difícil neurologista, pediátrica na cidade, tal, tem tal doutora que é boa. Mas é muito difícil conseguir a consulta com ela, enfim, não tem problema. Mas qual que era a minha preocupação? Assim, eu sabia da deficiência da Clarice, né? A gente já saiu com o diagnóstico de paralisia, enfim. A gente que é da área da saúde, você pode não entender muito, né? Mas um pouquinho você sabe. Mas a minha esposa, a Enla, na época, ela não entendia nada disso, entendeu? Então, a minha preocupação era como que o neurologista vai explicar tudo isso para minha esposa, entendeu? Ah, Interessante. assim, a sua filha pode ser que demore para andar um pouco, tem que estimular, entendeu? Imagina se eu passo num médico desse, né? E ele fala do mesmo jeito que falou com a minha esposa, com aquela mãe, entendeu? Então, assim, Uhum. no diagnóstico, assim, no primeiro contato com a médica, eu fiquei muito apreensivo no que ela ia falar. Graças a Deus, ela foi super paciente, conversou, explicou toda a deficiência da Clarice, pegou a tomografia, abriu, falou, a lesão dela é aqui, 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 explicou, a minha esposa conseguiu entender. Assim, aí tem uma outra coisa. Quando ela deu todos os seeds da Clarice, a gente que é pai é doido, né, meu? Aí foi uma época que eu fiquei meio grilado. Por quê? Ela colocou um monte de seed lá. Aí eu vou pesquisar na internet, né? Vamos ver o que seed que é esse. Meu, a gente entrou em loucura. Por quê? Tinha um monte de seed. Retardo mental, paralisia cerebral, atraso de desenvolvimento. Meu, mas era muito seed. Aí, assim, conforme foi passando as consultas, a gente viu que foi diminuindo esses seeds. Entendeu? Então, foi diminuindo. Hoje tem vários, lógico, mas não tanto igual no comecinho que a Clarice começou a passar em consulta. Então, assim, eu acho que, falando de humanização, eu acho que o que eu presenciei desse médico, eu não sei se ele faz isso ainda hoje, não sei, porque eu nunca mais fiquei sabendo desse médico, eu nem trabalho no SAMU mais, né? Mas, assim, é uma coisa que me marcou muito, entendeu? E olha que eu lembrei do nome desse médico, é uma coisa que ficou gravado aqui no coração, né? Mas sabe o que eu Mas, acho legal? Isso que você, só um parênteses disso que você falou do CID. O que que eu acho importante, tá? Eu acho que, eu não sei, assim, eu vi um monte de gente que tá entrando aqui que é meu seguidor, então, assim, talvez não tenha tanto contato, deve ter um monte de pai, mãe especial que eu acho super bacana. E o que que eu acho legal, né? Toda vez que eu escrevo, alguma coisa,
Eu tento falar para os pais, a gente esquece disso, tá? A gente, médico, é, primeiro que eu acho que essa humanização é sempre uma via de mão dupla, né? Porque não adianta nada também eu ser a pessoa mais carinhosa, mais humana, e também só receber patada, enfim, só, né? Eu acho que essa relação ela funciona muito melhor se os dois estiverem pelo menos abertos, porque assim eu entendo que o paciente chega para a gente assim extremamente desesperado, tenso, angustiado, com muitas dúvidas, tristeza, um desespero muito grande. Então, assim, eu entendo, né? E assim, eu acho que a gente que é da área de saúde, você entende isso, porque você, como é da área da saúde, você entende que a gente sofre uma pressão muito grande por a gente tem que manter, assim, né? Você pode estar no pior dia, né? Você pode estar, eu posso estar de TPM, posso estar caindo no mundo. Eu lembro que uma coisa que ó, já fui atender doente, com um falecimento na família. Então, mas eu tinha uma coisa para mim que quando eu colocava o meu jaleco e entrava dentro do consultório, eu tentava pelo menos deixar os meus problemas lá de fora e tentar passar aquilo. Mas você sabe, assim, é difícil. Imagina quantas vezes você, como enfermeiro, teve que ir trabalhar e passar uma segurança, uma tranquilidade, um amor, uma doçura para uma família e com a sua filha internada, com a sua filha sofrendo ou com problema dentro de casa, com conta para pagar, com boleto chegando, num dia que você não estava muito bem. Então, assim, e a gente tem que entender, eu acho que ninguém sabe o que o outro está passando, e a gente tem que ter essa empatia com o outro, independente da profissão que você tenha. É claro que a gente, como médico, e a gente lidando com esse público de uma forma muito mais delicada, a gente tem que ter um cuidado maior. E isso que você falou especificamente do CID, o que, que eu tenho me policiado muito, né? Vocês que são pais que têm filhos atípicos, o que que acontece? Muitas vezes esses CIDs no SUS mesmo são importantes para algumas coisas, né? Então, de repente, conseguir uma órtese, dar entrada numa cadeira de rodas, algum medicamento, alguma coisa específica, algum insumo. E aí eu percebia que às vezes a gente tinha que fazer um relatório e colocava, por exemplo, um CID. E eu não me atentava de repente explicar para os pais aquilo, ou explicar por que, que eu estava fazendo aquilo, por que estava escrito. E algumas vezes, assim, a gente faz aquilo, entrega para os pais, e a gente esquece que vocês vão ler aquilo e vão procurar, né? Hoje em dia, o Dr. Google, assim, ele é bom e ruim ao mesmo tempo. É, eu acho que assim, deu uma piorada na nossa vida, porque vocês vão procurar e aí é um desespero muito grande. Você fala, meu Deus, mas eu não falei nada disso. Mas, na verdade, esse atraso de desenvolvimento, sabe assim? E aí vira uma bola de neve. Então, assim, hoje eu parto do princípio que, assim, o óbvio precisa ser dito, e precisa ser dito, eu acho que assim, Diego. Você sabe porque você, como enfermeiro, precisa falar algumas coisas que são importantes, né? Então, acho que o nosso papel não é mascarar nada, mentir ou omitir alguma coisa. A gente precisa trabalhar com fatos, até porque eu falo uma coisa que eu realmente penso, tá? Diagnóstico não é destino de nada, mas é um ponto de partida. Porque se a gente sabe do que a gente está falando, a gente tem noção para onde a gente vai. Não que, por exemplo, na paralisia cerebral especificamente, a gente sabe que existem algumas classificações e, infelizmente, ainda existem alguns rótulos em cima disso, do tipo, é um PC nível tal, então a gente espera isso, espera aquilo. Mas, no final das contas, quando a gente fala de paralisia cerebral, a gente tem que entender que a gente está falando de uma patologia, primeiro, que é crônica, mas não evolutiva. Então, a gente não está falando de uma patologia que vai piorando, diferente de uma doença neuromuscular ou de algumas outras patologias. Então, a gente parte de alguns princípios e de algumas coisas que a gente espera dessa patologia. Então, algum olhar nosso, que vai ser de um olhar mais cuidadoso para o quadril, para a espacidade, para o posicionamento, enfim, para tudo que faz sentido na patologia, mas não de uma sentença fechada do tipo é isso e acabou, e isso não vai evoluir, e o seu filho vai ser assim. Não existe isso, né?
E aí é uma angústia dos pais muito grande de, infelizmente, ainda se deparar com profissionais que falam dessa forma, né? Sentenciando essas crianças dessa forma. E isso eu acho o mais pesado de tudo, porque eu acho que a maternidade, a paternidade já é difícil, né? Você sabe, você tem as duas vivências. E você sabe que é difícil, não é fácil. A Não. Carmen é uma figura, né? Mas tem o seu trabalho também, né? E Uhum, também dá o seu trabalho. Então, Clarice tem as suas particularidades com o seu trabalho e a Carmen também, né? Enfim, uma graça, toca o terror, mas tem o seu trabalho. Então, mesmo que não haja uma questão, um diagnóstico específico, existem preocupações e existem coisas que vão sempre nortear a preocupação de pai e mãe, que vão ser. Eu sempre falo para os pais, né? Só vai acabar a sua preocupação quando você morrer. Porque as preocupações, na verdade, elas vão mudando, né? Então, só, quando é pequeno é porque é pequeno, é bebê, tem os seus cuidados. Quando vai, aí a infância tem outras mil questões. Aí tem a adolescência, tem a idade adulta. Então, a sua preocupação ela não vai acabar nunca. Ela só vai mudar um pouco as fases do que você vai se preocupar. Mas o nosso olhar de acolher esses. Eu acho que assim, a sacada para mim da medicina humanizada é acolhimento. Isso serve para tudo na vida, tá? Para tudo, tudo, tudo. E assim, para qualquer tipo de relação humana. Então, eu hoje estava falando com um paciente meu sobre esse olhar, né? Eu sei que é engraçado que eu tenho uma coisa comigo que é assim, quando eu vou num lugar e aí, de repente, entra um cadeirante, por exemplo. Eu, eu tenho um olhar tão de naturalidade para isso, mas tão, porque eu acho que isso deve ser coisa de outras vidas, só pode ser. Porque eu olho para isso de uma forma muito natural. Só que a minha preocupação maior é olhar para as pessoas que estão em volta e perceber esse olhar e essa como que essas pessoas agem. E eu sei que vocês já devem ter ouvido de tudo, assim, questionamentos, perguntas. Ah, mas por que que não anda? Ah, mas por que que dá essa botinha? Mas por que que dá cadeira? Ah, mas por quê? E assim, é tantos questionamentos. E hoje eu tava falando disso porque eu fico pensando, e assim, Diego, é impressionante, isso serve pra tudo, né? Porque se você engordou é porque você engordou, se você trabalha muito é porque você trabalha muito, se tem filha é porque tem filho, se não tem filha é porque não tem filho. As pessoas julgam o outro o tempo inteiro. E assim, eu acho que as pessoas perderam, na verdade, não muito, mas total a noção do limite entre o que você está falando pode ferir muito uma uhum. pessoa. Muito. A gente está Eu me bem coloco. acostumado, ó, doutor, desculpa atrapalhar, mas a gente está bem acostumado com isso. Tanto que, assim, o pessoal mais velho, bem mais velho mesmo, tô falando idoso, enfim, o pessoal mais velho, eles já chegam e já falam logo na cara. Nossa, tadinha, mas ela não anda, tem probleminha na cabeça, quer dizer que o pessoal mais novo, eles não falam, mas assim, você percebe no olhar, entendeu? Então, assim, quando a gente tá com a Clarice andando de cadeira de roda, no shopping, em algum lugar, o pessoal fica, olha assim, daí assim, você já sabe o que a pessoa tá se perguntando só pelo olhar, né? Então, assim, a gente tá agora a gente tá bem de boa em relação a isso, né? Mas, assim, a gente já ouvimos diversas coisas que você nem tem noção, entendeu? Já Então, passou por tudo, né? Imagino que assim, eu acho que pra gente, que, por exemplo, eu vira e mexe também eu ouço algumas coisas e eu acho que a gente é um julgamento constante, né? Não é só rede social, mas as pessoas, né? A própria família, mas por que que você faz isso? Mas por que que você não faz aquilo? Não sei o quê. É o tempo todo, né? E uhum, hoje eu falei para uma mãe assim. Eu penso, eu acho que cada um tem que fazer o que acha que é prudente, né? Então, por exemplo, eu tenho uma visão muito natural disso, mas não dá para eu esperar que as outras pessoas também sejam como eu, porque infelizmente cada um tem uma criação, cada um tem uma visão, enfim, tem uma vivência e a gente é um caminho percorrido até esse momento, até a gente chegar nesse ponto de ter esse olhar que eu tenho. Mas a questão é que hoje em dia as pessoas perderam tanto o filtro e a noção que eu ainda fico abismada
o quanto as pessoas têm a capacidade de ferir mesmo e de não se preocupar com os sentimentos da outra quando você fala alguma coisa. Primeiro que eu acho que não é só questão médica do tipo eu falar, eu dar um diagnóstico, porque eu acho que existem formas e formas de você falar a mesma coisa. Entenda que assim, eu também dou esses diagnósticos, mas é o que você falou. Uma coisa é eu explicar, eu te mostrar, eu te acolher, eu entender. Eu lembro de vários pacientes que eu atendi em que eu não. Às vezes a gente acha que a gente não tem o que fazer, mas o simples fato de você ouvir, de você ter uma palavra de afeto, de entendimento, ou de deixar a pessoa chorar mesmo no consultório. Quantas vezes isso aconteceu comigo? Do tipo, eu achei que eu não conseguia fazer mais nada a não ser abraçar, ou deixar a pessoa falar, deixar a pessoa desabafar, porque isso é importante. Então, às vezes, esse achar que não tem nada para fazer, tem muito pra gente fazer. Então, só esse nosso olhar de entender, de acolher, de ouvir, isso é muito importante. Só que isso não serve só para paralisia cerebral ou para medicina. Isso serve para tudo. Então, o tempo todo que você tá sendo julgado, ou as pessoas falam alguma coisa para você, sem se preocupar com os seus sentimentos, isso é muito grave, assim. E eu realmente tem horas que eu desacredito no que as pessoas têm capacidade de falar, de questionar, de perguntar. E a única coisa que, assim, eu realmente espero de verdade, sabe? Porque eu vejo muito a Carmen, né? Como é inocente, né? E como se perde essa inocência, que é uma pena, né? Como essa inocência da criança se perde, e aí a gente vira aquele adulto que julga o tempo todo, seja com o olhar ou seja com as palavras, né? Mas o que eu desejo muito para esses pacientes, né, e para as pessoas como um todo, é que não que elas mantenham essa inocência da criança, porque eu sei que a gente perde, mas que elas saibam que essas crianças, assim, aprendam a lidar com esse olhar, talvez de uma forma que nós adultos também precisamos aprender, né? Então, se importar menos com esse olhar, eu acho que é uma grande evolução sua, quando você fala isso, né? Do tipo, hoje a gente se preocupa menos, hoje a gente é, se incomoda menos com o olhar das pessoas, porque é o que você falou, né? Às vezes a pessoa não fala, não verbaliza, mas o olhar é tão absurdo, né? Julga tanto esse olhar, mais do que se tivesse falado, né? E assim, é um nível de evolução que eu trabalho isso muito em mim. Eu não sei se vocês, sei lá, o que vocês fizeram para chegar nisso, ou é uma maturidade que vai acontecendo com o tempo, porque muito me assim, eu gosto muito de ver isso, sabe? De ver como as pessoas evoluem a ponto de não se incomodar, que é um processo que eu confesso que eu também tenho que chegar nesse ponto, sabe? De deixar me incomodar menos. Então, é assim, eu não sei como eu cheguei nisso. Eu acho que assim, a gente vai deixando passar, enfim, aí vai acostumando. A Enila, eu não sei, ela tá até assistindo a live, se ela quiser comentar alguma coisa, eu não sei como que ela conseguiu tratar isso, né? Mas você falou da Carmen, é engraçado porque agora a Clarice ela tá com gastrostomia e com tráqueo, né? Aí a gente teve que adaptar todo o quartinho delas, né? A Carmen não quis dormir em outro quarto, ela quis dormir com a irmã dela mesmo. Então a gente teve que adaptar todo o quartinho ali para poder atender a Clarice, né? Aspirar essa rotina de quem tem filho com tráqueo, né? Que a gente ainda tá aprendendo muito. É engraçado que nos primeiros dias, quando a Clarice veio para casa, a gente colocava a Clarice numa maca que a gente tem para aspirar, ela olhava assim, pai, o que você está fazendo a Clarice agora? Tudo ela perguntava, pai, mas o que você vai fazer com ela agora? Agora ela tá de boa. Então a gente pega a Clarice para levar, ela já fala, pai, você vai aspirar a Clarice? Ah, pai, você Oh. vai fazer curativo na barriguinha dela? Então, assim, até isso eu te perguntar. A Carmen, com toda essa vivência que ela tem, né, com a irmã, sabendo né, dessa deficiência da Clarice, a senhora acredita que ela, o olhar com as outras crianças, você acha que ela vai mudar esse olhar? Você acha que ela vai enxergar essas crianças de uma forma diferente ou não? Eu acho não, tenho certeza que ela vai ser um ser humano muito melhor do que muitos de nós, tá? Muito melhor. Não só por ela ter essa experiência com a irmã, mas por vocês, Diego. E eu vou te falar uma coisa que eu falo para todos os pais, tá?
Ó, o mérito, o que que é, eu falo assim, o que que é a fisiatria, o que que é reabilitar um paciente? É tornar esse paciente o mais independente possível dentro da limitação que ele tenha, seja ela qual for. Quando nasceu, depois, porque perdeu uma perna, porque tá com dor, porque teve um trauma, não importa. Mas 90, eu vou dizer 95% desse trabalho não é nosso, é dos pais. E isso é uma coisa que a gente bate muito na tecla. Então, e o mérito, e eu falo isso, tipo, para você e para todo mundo que estiver ouvindo, mas que você, e você e a sua esposa, na verdade, tomem isso para você como um elogio mesmo, tá? O mérito dessa evolução, não só da Clarice, da Carmen, é total de vocês, né? Porque é muito engraçado como as pessoas delegam para outras a responsabilidade de educar um filho. E seja esse filho especial ou não. Por exemplo, né? Tem muita gente que acha que é a escola que tem que fazer o papel de educar uma criança, é o avô, enfim, é o professor. Não é isso. Essa educação, ela vem de casa. Então, se a Carmen tem esse olhar de naturalidade para Clarice, foi porque vocês plantaram isso nela. E esse olhar que todo mundo deveria ter, graças a Deus que a Carmen vai ter, claro, né? A gente tá dizendo que assim, ela precisou passar por isso, e vocês também, e aí cada um tem a sua crença de entender, enfim, o que isso quer dizer, mas enfim. Mas ela, claro que ela precisou passar por isso, talvez de uma forma dolorosa em até alguns pontos, né? Porque uma criança da idade dela tem muito, a maioria das crianças da idade dela nunca tiveram essa vivência, não tem essa experiência, mas ela precisou passar por isso, e esse mérito desse entendimento é total de vocês. Você imagina que uma criança ela não tem essa capacidade de discernir, mas o que que é, o que que não é, o que que ele tá fazendo com a minha irmã, mas eu não tô entendendo porque ela é igual a mim, mas ela não anda ou ela não faz as mesmas coisas que eu. Se vocês pais não tiverem essa naturalidade e essa maturidade de passar para ela isso, ela não vai ter esse entendimento. Então, eu não tenho a menor dúvida, eu tenho certeza de que ela é um ser humano melhor por conta de vocês. Por conta dessa vivência que vocês é, dão para ela e que vão continuar dando. Então, essa naturalidade com que vocês integram as duas, assim, eu vejo os vídeos de vocês no carro, você fazendo vídeo dela no carro, e ela fala umas coisas que você fala, meu, que maravilhoso, sabe? Eu não consigo olhar para isso sem ser com um olhar de que perfeito, sabe? Que incrível, porque as pessoas só conseguem ver o copo, sabe, meio vazio. Claro que assim, ninguém sabe os perrengues que vocês passam, né? As dificuldades, talvez saibam algumas, por exemplo, quando você falou sobre a internação da Clarice, eu tenho certeza que a gente não sentiu e nem pôde imaginar 1% do que vocês estavam vivendo, porque é muito maior do que simplesmente você dizer: puxa, minha filha ficou internada, ela tá numa UTI, ela teve que fazer outros procedimentos. A dor que você tá sentindo e tudo que você sente, a gente nunca vai conseguir entender. Mas eu olho para isso de uma forma tão incrível, no sentido de olhar e falar assim, gente, o mundo precisa de mais pessoas assim, de verdade. É claro que eu não desejo que as pessoas passem o que você passa, ou tudo que você passou até esse momento. Mas, de uma certa forma, várias pessoas passam por isso, só que lidam com isso de uma forma muito diferente da com que vocês lidam. Não que vocês não. Eu tenho certeza que vocês passam por momentos de fraqueza, de tristeza, de questionamento, de perguntar, putz, por que comigo? Por que isso? Putz, que saco. Claro que vocês queriam alguns momentos de maior naturalidade com algumas coisas, de não ter que pensar tanto com coisas que são tão naturais pra gente, mas que para vocês tem que ser muito mais calculado, pensado. É claro que vocês queriam, mas a forma com que a gente reage às coisas que acontecem na nossa vida, isso é fruto de uma vivência que, assim, tem gente que vai demorar, ó, vidas para levar, encarar as coisas como vocês encaram. Então, E toma. olha, ó, doutora, desculpa te atrapalhar de novo. Imagina, Mas pode ir, olha, pode ir.
que só para pegar o que a senhora estava falando, desse sentimento, né? A gente estava de boa, tal, a Clarice fazendo fisioterapia, enfim, todas as terapias, evoluindo né, do jeitinho dela, enfim. E quando ela teve que fazer a tráqueo e a gastro, o sentimento, eu tô falando por mim, não sei pela Nila, mas o sentimento que eu tinha é, meu, eu dei 50 passos para trás, sabe assim, de tudo aquilo, sabe assim, assim, parecia que a Hum, gente agora tinha entrado na vivência com uma criança atípica, entendeu? sim. A partir do momento que colocou a traque, porque a gente estava tão acostumado com toda aquela situação, apesar das dificuldades, mas assim, meu, agora não, agora já passou um pouco, mas assim, naquele primeiro momento a gente pensou, meu, voltei atrás, né? Vamos começar do zero de novo e vamos indo. Mas eu tive esse sentimento, assim, sabe, de Acho que regressão. de decepção, né? Regredir, De puxa, fiz regredir, né? tudo. E aí parece que correu atrás, e aí fica correndo atrás do rabo, né? É. Gente, só uma coisa, assim, eu tô lendo todos os comentários. Matheus, estou te notando. Isso é maravilhoso. E meu gato realmente está andando atrás, mas tudo bem. Faz parte, porque é tudo natural. Mandar um abraço para o Alex. O Alex, acho que é a primeira live que o Alex, um amigo meu também enfermeiro, está assistindo. Valeu, Alex. A minha irmã, a Liane Jamile, um abração para você. A Érica Físio, da Clarice, tá? Mandar um beijão pro pessoal da Habilitate, a Érica, a Joyce, o pessoal da Habilitate. Grande E por beijão. falar em físio, sabe o que eu acho legal? Que bom que ela tá assistindo, porque eu gosto muito de falar isso também, né? Não existe ninguém mais importante no tratamento de qualquer paciente com paralisia cerebral. Não existe. Então, assim, o médico, então eu sou médica, eu sou fisiatra, então, para quem não sabe, o fisiatra ele coordena a equipe de reabilitação, mas ele não é mais importante do que ninguém. Na verdade, tem uma pessoa que é mais importante na equipe, que é o próprio paciente. Então, a única pessoa mais importante é o paciente. E eu já vi também muito médico achando que é superior a alguém por conta enfim, uma faculdade diferente, o que não existe, tá? Então, ser fisiatra e tratar em equipe uma criança com paralisia cerebral, um adulto com paralisia cerebral, ou seja, qualquer diagnóstico, é entender que não existe, não existem papéis mais ou menos importantes do que ninguém, a não ser o paciente, que é o único mais importante. E essa troca que existe, que eu acho extremamente importante, o maior beneficiado disso é o próprio paciente, que é o que a gente quer. Na verdade, eu não quero ter uma opinião mais importante do que a físio. E essa vivência, e eu levo muito em consideração também o que os pais me falam. Então, por exemplo, às vezes você vai no médico, né? Que mãe e pai nunca passou por isso. Vai no pediatra ou vai no. Vocês, no caso, vão no fisiatra. Aí chega lá, a criança não faz nada do que você está falando. Então, ele faz isso, faz aquilo, aí chega lá, não faz nada. Ou falar, meu filho não faz isso, meu filho não faz aquilo, faz tudo. Então, esse olhar, entendendo, primeiro, a equipe e entendendo os pais, isso é extremamente importante, porque a nossa consulta, ela é uma foto daquele momento específico. E Uhum. ela começa ouvindo o histórico do que aconteceu, de como foi o caminho percorrido até aquele momento. Quando é uma primeira consulta, por exemplo, demora assim um tempão até eu chegar a examinar a criança. Eu passei pela gestação, pelo parto, por tudo que aconteceu até aquele momento. Então, essa conversa, esse entendimento e esse olhar do tipo, entenda, ouça as pessoas que convivem com essa criança. Quer alguém que saiba mais do que a sua filha do que você, que está lá 24 horas por dia com ela, você, né, especificamente você, sua esposa? Não tem ninguém. Então não adianta o médico achar que na consulta ele vai conseguir ver tudo o que você está vendo 24 horas por dia, ou pior, né? Não levar em conta o que você está falando, né? Então, esse olhar assim, é absurdo. O pessoal da minha equipe é assim, quando vem tem alguma criança atípica, ou tem autismo, ou paralisia, que eles têm que medicar. Ô Diego, meu, você tem uma filha especial, o que eu tenho que fazer? Que não sei o quê? Pergunta pra mãe, a mãe sabe. Ah, mas você precisa Nossa, segurar. perfeito. Pergunta pra mãe que a mãe sabe.
entendeu? Meu, a gente sempre pede para perguntar para a mãe, porque a mãe tá o dia inteiro com a criança, o tempo todo, já conhece o olhar do filho, o gesto do filho, então é sempre a referência Exatamente. nossa, pelo menos assim, da enfermagem, da minha equipe, é sempre a mãe mesmo, entendeu? Que É sempre... ótimo! E assim, o que que eu faço, por exemplo, eu vou aplicar toxina numa criança. Eu pergunto para a mãe, o que que ela gosta de ouvir? O que que ela assiste desenho? Gosta de ver alguma Uhum. coisa? Então acalma essa criança. Outra coisa que eu acho que é importante, eu não sei se eu li alguma coisa parecida com isso, é assim, não se faz terapia e não dá pra gente querer resposta de uma criança, seja ela qual for, chorando, gritando, em momentos de sono, fome. Então, se a gente tem que respeitar, a gente está falando de crianças. Então, eu tenho certeza que muitas vezes a Clarice chegou na terapia com sono, com fome, com cólica, com dor, não dormiu direito. E aí, assim, não adianta você forçar uma situação ou querer respostas da criança numa situação dessa, porque não existe isso. Nenhuma criança, aliás, nenhum adulto, na verdade, aprende no desespero, no choro, na tensão, na angústia, no medo, no sofrimento. E não tem que ser assim, gente. E eu acho, assim, de verdade, que já é pesado o suficiente, né? O nosso intuito não é fazer isso ser mais pais quanto para essas crianças. Então, assim, que pai que quer também ver seu filho lá se esgoelando numa terapia, ou sendo forçado numa situação, ou de repente não sendo acolhido na sua angústia do tipo um choro que precisa de colo, precisa de uma calma, precisa esperar o momento da criança. Então, por isso que eu foco tanto, 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 tanto nessa orientação com os pais. Porque não adianta. Você pode levar sua filha todos os dias na terapia. Se chegar em casa, ela ficar parada, assim, olhando para o teto, ela não vai sair do lugar. Então, o que funciona, eu sou uma pessoa que eu acredito plenamente numa coisa que chama reabilitação ativa. Não existe reabilitação de você chegar num lugar, entregar a sua filha para um profissional, o profissional levar para um lugar, fazer lá, sabe-se lá o quê, devolver a sua filha para você, se chegar na sua casa, ela ficar parada olhando para o teto. Não existe isso. O nosso cérebro, primeiro que assim, eu acho que isso é uma coisa que é importante, tá? É, a nossa capacidade de aprendizado, muita gente bate nessa tecla, porque neuroplasticidade até os 2 anos, se até os 2 anos a criança não sentou, não vai andar, se até os 2 anos, aquela coisa toda que você já deve ter ouvido. Eu sou uma pessoa que eu acredito no quê? Existe sim, neuroplasticidade é óbvio que existe. Nos primeiros anos de vida, ela é muito mais intensa, obviamente, mas a nossa capacidade de aprendizado, ela existe até que a gente morra. Então, qualquer idoso tem a capacidade de aprender. Então, quero fazer um curso diferente. O que que é você aprender uma língua diferente? Nada mais é do que você usar conexões cerebrais para fazer esse aprendizado. E esse aprendizado ele vai acontecer até você morrer. Então, é muito angustiante você pensar que, então se até os 2 anos a criança não fez tal coisa, então ela não vai fazer mais. E aí a gente faz o quê? Então, para de fazer qualquer coisa e larga essa criança no canto. Aí, essa é a ideia? Não, pelo amor de Deus, não é isso. Então, eu acho que essa esperança e que tem que existir, tá? Eu acho que por que que eu bato tanto na tecla de. Então, por que que a gente. Se paralisia cerebral, por exemplo, acho que é legal a gente falar disso. Não tem cura. A gente sabe que é uma doença que hoje em dia não tem cura. Mas por que que a gente faz tudo que a gente faz, então? Então, por que que tem que fazer terapia? Por que que tem que fazer não sei o quê? Por que que tem que fazer tudo que a gente faz, tem que investir tanto se não tem cura? Aí é que tá. Primeira coisa, né? A medicina ela está sempre evoluindo, né? E eu acredito muito que muitas patologias que hoje são patologias que não têm tratamento, não tem medicamento específico, isso vai mudar. A ideia é que muitas coisas que hoje a gente não consegue tratar, isso mude, tá? E aí, não, eu sempre falo para os pais, né? Por que que a gente usa órtese, fica preocupado com a postura, fica preocupado com não ter deformidade, faz cirurgia ortopédica? Porque a gente sabe que se essa medicina vai evoluindo e a gente tem outros recursos, não adianta a gente, de repente, é,
chegar numa cura ou chegar numa melhora se os pacientes tiver deformidade, Uhum. encurtamento, dor, dificuldade de mobilização, dificuldade de posicionamento. Então, isso tudo é importante. E outra, quem somos nós, donos da verdade, para achar que nós somos donos da verdade e sentenciar alguma coisa, tipo, não, não vai acontecer isso, ou essa criança não vai fazer isso. Quem somos nós? Eu não tenho coragem de falar isso para ninguém, tá? Não tenho como médica e como ser humano, porque quanto mais eu estudo e quanto mais eu vivo, porque eu tenho 10 anos de formada, mas daqui a pouco vou ter 20, vou ter 30 e a minha experiência com 10, com 20, com 30, ela só vai aumentar. E eu vou te dizer uma coisa, quanto mais eu vivo, quanto mais eu atendo, quanto mais eu trabalho com isso, mais eu percebo o quanto essas crianças surpreendem, o quanto a medicina precisa se libertar de muitos rótulos, de fadar crianças a classificações, a protocolos, tá? Porque eu acho que isso é uma coisa muito errada, e se libertar um pouco disso. E a gente sabe que dentro desses diagnósticos, cada criança vai evoluir de um jeito. Então, a Clarice é a Clarice que tem a sua família, que tem o seu contexto, que tem o seu ambiente, que tem a sua história, que tem todo o seu caminho percorrido até esse momento e que é diferente do João, da Ana, da Carol, de todos os outros pacientes que não são pacientes com paralisia cerebral, são seres humanos que têm todo um contexto que precisa ser levado em conta. Não é uma patologia, a gente eu não trato o diagnóstico, eu trato pessoas. Uma coisa que as pessoas falam muito ai, mas uma coisa que você citou que eu acho legal das pessoas entenderem muitas vezes não existe uma associação clínico-radiológica. O que é isso? Eu vejo um exame de imagem, por exemplo, de uma criança, e aí eu olho para essa criança e falo, não parece que é da mesma pessoa, sabe? Então, o que a gente precisa entender é que a gente não vai tratar o exame, a gente trata a pessoa. E aí, o olhar do fisiatra é sempre assim. Quem é a Clarice? Quem é a família da Clarice? Qual que é a demanda dela? O que que ela precisa nesse momento? E essas demandas, elas vão mudando conforme vai passando o tempo, que nem as demandas de um bebê, que vai virar uma criança, que vai virar um adulto. As nossas demandas como bebê são diferentes das nossas demandas como criança, como adultos, como idosos. Então, esse olhar de e sempre rediscutindo, por exemplo, essa questão específica da Clarice. Então, ela precisou de uma outra intervenção. Então, em um determinado momento, ela comeu por boca, ela tinha as dificuldades dela, mas se alimentava, agora ela precisa se alimentar por sonda. Quem disse que ela vai se alimentar por gastro a vida inteira? Quem disse que ela vai ficar com uma tráqueo a vida inteira? Quem pode dizer isso? Ninguém pode dizer isso. Só que hoje, a demanda específica da Clarice é isso. E aí, o que a gente vai fazer com os pais? Treinar, instruir, orientar, para que neste momento, com esta realidade, é isso que a gente vai trabalhar. Pode ser que na própria físio, algumas coisas tenham voltado um pouquinho para trás, até porque quando esse paciente interna, a gente sabe que o ambiente de UTI, por mais que possa ter físio, não é um ambiente estimulador para a criança, então às vezes volta um pouco para trás, tem uma perda de alguma coisa, de alguma aquisição, ok, então o tempo todo a gente volta para trás, vai para frente, volta para trás, vai para frente, e não tem uma receita de bolo para fazer isso. Então a Clarice precisou de uma intervenção, precisou de outras coisas que não tinham antes, do atráqueo a gastro, e agora vamos trabalhar daqui para frente. Sempre esperando, dando o nosso melhor e esperando também as respostas dela no tempo dela, do jeito dela, sem pressão e sendo tipo, olha, se ela não fizer isso daqui a tanto tempo, a gente para de fazer as coisas, né? Que é uma visão ruim, muito ruim, né? Que é essa coisa do tipo, se ela não der resposta, se ela não fizer, e aí, o que que vai mudar? A gente vai fazer o quê? Vai parar de fazer as coisas? Entende? Então,
essa visão que eu tenho de rediscutir, de reprogramar, que é o que a gente faz na nossa vida, né? Na verdade, a nossa vida ela é cheia de altos e baixos. Então, a gente vai por um certo caminho, tem determinados planos, de repente acontece alguma coisa e mudam todos os planos e a gente tem que rediscutir a rota, entender tudo de novo e de repente mudar a nossa forma de fazer as coisas, de enxergar aquilo, e tudo bem, né? A vida inteira é isso. E eu acho que o com paralisia cerebral ou qualquer outra patologia, a ideia é a mesma, que a gente só entenda que rediscutir a rota, entender e dar esse tempo para o paciente responder para a gente, isso vai existir como vai existir na nossa vida o tempo todo. É que engraçado que a gente não consegue olhar para isso como nós mesmos, né? Do tipo, o que a gente faz com esses pacientes, na verdade, nada mais é do que o que a gente faz com a nossa própria vida, ou o que a gente deveria fazer com a nossa própria vida, né? E quando a gente está numa rota e a gente está vendo que a gente está tendo resultado e que a gente está indo bem, a gente continua. Se a gente, por algum motivo, não está feliz ou não está tendo resultado, a gente muda. Essa é a ideia, e serve como princípio de tratamento para todos os pacientes e como princípio para a vida, porque é a forma com que eu enxergo isso, né? Nossa, falei, a gente não falou uma pergunta do que a gente ia falar. Ah, legal. Doutora, a gente já está chegando no final. Daqui a pouco o Instagram deixa a gente no vácuo. Mas tem uma última perguntinha que o pessoal fez no canal, que deixa eu ver aqui. Olha, a Carmen tá aí, Carmen tá aí. Fala aí, pessoal. Oi, linda! Oi! Tudo bem? Bem? Oi, Carmen! Oi, pessoal. Ai, tá ruim aqui. Peraí. Tudo bem? Cadê Então, sua irmã? cadê a irmã? Tá lá embaixo. Tá lá embaixo? Tá com a mamãe? Doutora, a última perguntinha então, que o pessoal fez, acho que umas 3, 4 pessoas fizeram. O que as pessoas podem fazer em casa, né, para ajudar no tratamento dos seus filhos? Na verdade, esse fazer em casa é o 95% do tratamento, tá? 95%. Então, de novo, não adianta você levar o filho no melhor lugar do mundo se chegar em casa e essa criança ficar parada. A primeira coisa que serve para qualquer criança, seja ela com alguma patologia ou não, é liberdade de movimento. Tá? Isso eu bato muito, muito nessa tecla. E isso sim, isso serve para pacientes atípicos, muito. Então, se seu filho estiver em casa e estiver restrito, preso, parado, olhando para a televisão, essa criança não vai sair do lugar. Então, não existe uma receita de bolo no sentido de cada criança vai precisar de ordens específicas, de mobilizações específicas, de cuidados específicos. Então, a gente sabe que, dependendo do que esse paciente tem, ele vai ter uma contraindicação, de repente, de ficar de pé, ou de fazer alguma terapia, alguma mobilização. Então, a maior dica que eu dou é, primeiro, confie nos profissionais que estão atendendo esse paciente. Segundo, siga todas as recomendações. Porque, da mesma forma que eu acredito em reabilitação ativa, eu só acredito em terapeutas, né? E graças a Deus eu trabalho com muita gente boa que orienta esses pais. Então não é para chegar na terapia e o terapeuta ficar lá fazendo as coisas e ficar mudo com você. Ele tem que te ensinar. É claro que assim, existem mobilizações específicas que os terapeutas fazem, até porque estudaram para isso. Você também é enfermeiro, você faz coisas específicas, mas tem muita coisa que dá para orientar esses pais a fazerem. Então, o uso dos equipamentos, as mobilizações específicas e principalmente liberdade de movimento. Essa criança que pode e deve ir para o chão, também é uma criança típica. Por exemplo, no caso da Clarice, tem que tomar cuidado com o agaço, tem que tomar cuidado com a traque, mas essa liberdade de movimento, esse brincar com a irmã, usar os equipamentos, isso é o mais importante, gente. Liberdade de movimento. Coloquem essas crianças no chão, deem oportunidade de brincar, oportunidade de se movimentar, porque elas dão, sim, muitas e muitas e muitas respostas, surpreendem muito.
Não dá pra gente querer, assim, por mais que uma criança, por exemplo, seja uma criança cadeirante, que esteja numa cadeira de rodas, ela precisa ir pro chão, ela precisa ter essa oportunidade, precisa ter essa liberdade de movimento. Então, sigam as recomendações específicas do que o terapeuta, do que o médico estão orientando e deem liberdade para essa criança sair do lugar, porque elas saem e elas surpreendem muito, muito, mas elas precisam ter oportunidade, muita oportunidade. Legal, legal. Doutora, meu, demais, viu? Tô até arrepiado. Eu Meu, que que legal, agradeço. doutora. Nossa, queria Eu que agradecer agradeço. muito, muito mesmo por essa experiência, por esse bate-papo gostoso. E assim, já vou fazer um convite para a gente fazer outra live, né? Vamos, a gente pode falar de assuntos mais específicos da paralisia cerebral, que eu acho que a gente falou. A ideia era falar dessa visão mesmo que eu tenho, muito, muito ampla, né? A visão mais humanizada da patologia, mas a gente pode falar de coisas específicas, quadril, espacidade, coisas talvez para um público mais específico. Obrigada pela oportunidade de poder falar. E assim, você e a sua esposa que estão vendo, parabéns de verdade para vocês. Assim, que vocês sejam o porta-voz disso que eu estou falando, que vocês recebam isso que eu estou falando, na verdade, como forma de dizer para todos esses pais especiais o quanto o mérito é total de vocês. E assim, nós não conseguiríamos fazer nada se vocês não conseguissem ouvir, né, principalmente, mas colocar em prática. Então, o mérito dessa evolução é de vocês, assim, e eu tenho certeza que tanto a Clarice quanto a Carmen são seres humanos, assim, iluminados e vieram numa família que foi feita sob medida, a gente sabe disso, para que Obrigado. evoluíssem, para que ensinassem muito pra gente. A gente vai aprender muito com vocês, viu? De Obrigado. verdade. Obrigado mesmo, viu? Ah, Obrigadão mesmo. E a gente marca uma outra live, tá bom? boa noite para vocês, gente. Obrigada pela interação aí. Eu li todos os recados. Muito, muito obrigada mesmo. É muito bom falar disso. O ano passou muito rápido, eu nem Muito vi. rápido. É muito rápido. Nossa, muito rápido. É muito gostoso falar Pior que disso. teve uma live, acho que foi até com a Érica, com a filha da Clarice, que a gente começou a falar, 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 daqui a pouco, acabou. E assim, a gente, Tá. meu, foi muito rápido. É Entendeu? Mas muito assim, bom. quando o assunto é bom, passa rapidinho mesmo. Mas obrigado mais Muito uma bom. vez. O pessoal Imagina, que gente. assistiu, meu, adiciona aí o Guia da Paralisia. Sempre a gente está postando algumas coisas, é, assuntos diversos. Então, assim, eu acho que o canal só está crescendo e essa missão que a gente tem de levar informação só tende a crescer mesmo. Tá bom? Que bom, tomara. Boa Então tá bom, noite para pessoal. vocês, viu? Valeu, tchau, Fiquem com tchau, tchau, Deus. tchau. Valeu. Valeu, pessoal. Muito obrigado, hein?